A greve dos caminhoneiros que afeta o país levanta uma questão entre os brasileiros. Por que o Brasil depende tanto do transporte rodoviário? 58% de todas as viagens que acontecem no país são feitas por estradas. Filas de caminhões parados ao longo da rodovia. A cena tem se repetido de norte a sul do país nos últimos dias. E sem o transporte rodoviário, o país está à beira do caos. O abastecimento de gêneros de primeira necessidade está comprometido, bem como áreas vitais para a sociedade, como saúde e transporte. A crise trouxe à tona, além de tudo, um grave problema: a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário. Entre as economias desenvolvidas, o Brasil é o país do mundo que mais depende do transporte rodoviário. 58% de todas as viagens realizadas aqui acontecem pelas estradas. Nós ficamos à frente de outros países com grande extensão territorial, como, por exemplo, a Austrália, a China e também a Rússia. Mas por que isso acontece? Nossa reportagem foi atrás das respostas. Nós ouvimos especialistas em economia e logística sobre o tema. E o primeiro ponto que todos concordam é que o problema é antigo, histórico. As políticas públicas no Brasil e decisões dos governos sempre foram voltadas para estimular o transporte pelas estradas, deixando de lado ferrovias e hidrovias. Se a gente for imaginar a extensão do Brasil, imaginar como que o custo desse produto vai afetar o consumidor final, então essa decisão de mais ferrovia ou mais ou menos rodovia é uma decisão que parte do governo. Então foi uma escolha política pela essa dependência de modal rodoviário que nós temos. A gente teve, em grande parte, um sucateamento da malha ferroviária, que proporcionalmente é menor do que a malha rodoviária. Então, quando a gente tem condições como hoje, aonde existem aí mobilização para não circulação do transporte rodoviário, basicamente a gente consegue parar o país inteiro nessa condição. Os números comprovam a afirmação dos especialistas. 75% da produção nacional é escoada por rodovias, enquanto pouco mais de 9% segue via marítima, 5,8% por via aérea e apenas 5,4% por ferrovias. E a alternativa para isso é um investimento de médio a longo prazo na malha ferroviária, podendo ser em grande parte por parcerias público-privada, e também o investimento nas hidrovias. Mas o cenário político e administrativo não colabora. O dinheiro do governo federal vai quase todo para as estradas. Atualmente estão sendo realizadas 356 obras em rodovias no país, enquanto nos aeroportos são 67. 43 em hidrovias e 31 em ferrovias. A gente não pode depender só de um único modal. Pela extensão do Brasil, um país que faz fronteira com vários países, nós temos que ter, por exemplo, uma integração muito grande com o modal ferroviário. E para isso é um projeto de longo prazo, não se faz do dia para a noite. Essa escolha precisa ser feita para reduzir esse problema. O economista sugere, como medida emergencial para estancar a crise, que o governo federal convoque os governadores dos estados para compor uma força-tarefa. Como a reivindicação ao preço do diesel, do combustível no final na bomba, vai quase em torno de 28% desse preço é ICMS, que é um imposto estadual, não é um imposto federal. Por mais que o governo federal reduza CID, PIS e COFINS, a grande parcela de imposto ainda está na mão dos governadores e eles não estão participando ativamente dessa discussão.